Evangelho de Lucas, capítulo número 2, verso 39 e 40. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Como os irmãos já estão cansados de saber, o ano passado, em meio a uma das muitas crises que eu já tive e tenho, Deus me respondeu que as respostas às minhas indagações, quando houver resposta, vão ser dadas por meio do estudo do Evangelho de Lucas. E é por isso que nós estamos andando bem devagar com ele, a partir das experiências que tenho com Deus por meio da contemplação. Dos retiros que faço para contemplar o Senhor, adorá-lo sozinho e depois meditar no Evangelho de Lucas. E essa palavra me foi dada nesse ano, no dia 6 de janeiro, período que eu estava de férias, em Brotas, uma cidade do interior aqui de São Paulo, e eu estive lá num lugar que tem muitas cachoeiras e no meio da Mata Atlântica. E eu consegui, junto com algumas outras pessoas, passear pela trilha que tem ali. Uma trilha bem selvagem mesmo, tinha até uma cascavel lá, né? Eu não vi, depois eu vi, né? Mas alguém viu a cascavel ali perto, aí nós ficamos esperando ela sair de lá para poder seguir a trilha. Aí eu avisei, quando encontrei um dos responsáveis pelo lugar, tem uma cascavel por aí e tal. E a gente passeou por lá. E eu, eu gosto bastante da Mata Atlântica, porque ela apresenta uma diversidade absurda, né? Se algum rei de Portugal mandou um desenhista aqui, vai lá e desenha a floresta do Brasil, esse desenhista ou não voltou ou ficou louco, porque há inúmeras espécies misturadas uma em cima da outra e tal, e só de planta, fora os insetos e outros animais ali, né? Então há uma grande beleza, uma diversidade extrema, porém essa diversidade convive em plena harmonia entre os seres naturais daquele lugar, né? E isso era tão marcante. Havia uma criança de 5 anos, uma menina chamada Isabela, no nosso grupo. Eu não sei de onde ela mas com certeza ela mora em apartamento. E o máximo que ela conhecia de planta era de jardim, né? Planta de jardim. E pela primeira vez na vida dela, ela estava vendo uma floresta. E ela reclamou com o pai dela, né? Ela falou: mas pai, tem árvore demais aqui, né? É uma floresta, você esperava o quê, né? Mas ela só vê jardim, quando muito, né? E todos nós estávamos bastante extasiados com o lugar. E eu tinha uma música na minha mente naquele dia. Eu pensava muito naquele cântico Rude Cruz, né? A ideia de que numa cruz rude Deus nos amou e nos chamou, né? Assim como o hino que nós cantamos na abertura do culto de hoje. E vendo aquele monte de belezas maravilhosas que Deus criou, me veio à mente que a obra maior, a maior e mais completa obra que Deus fez no universo foi numa cruz rude, tosca, feia, áspera e cruel. A obra mais linda que Deus realizou foi num lugar horrível chamado de caveira. Sabe, nem tudo na obra de Deus é maravilhoso, é glorioso, é lindo. Boa parte da obra de Deus é feita com suor, né? Não com inspiração, mas com transpiração. Boa parte da obra de Deus é feita entre nós por meio não da contemplação, que é prazerosa, mas da obediência,
que muitas vezes é custosa. Foi o que Jesus fez no Calvário. Aquilo que Jesus fez no Calvário não era nada atraente, nada bonito. Apenas os sádicos estavam ali curtindo aquele sofrimento horrível de Jesus e seus companheiros na cruz, exceto as mulheres que o amavam. O próprio profeta Isaías, do capítulo 53, que nós lemos há alguns dias, fala que beleza havia em Cristo para que nós o desejássemos. Nenhuma. Mas ali Deus fez a maior obra de todas que ele já realizou. Aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com o versículo 39 de Lucas 2? Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a cidade de Nazaré. Você já vai entender. Veja só, Jesus foi único. Nunca houve ninguém igual a Jesus antes e nunca vai haver. Ele é absolutamente único e absolutamente extraordinário. Jesus. Porém, apesar disso, ele cumpriu todas as ordenanças segundo a lei. Está escrito aqui, ó, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor. Né? Isso chama muito a minha atenção. Jesus não deixou nada de lado. Ele cumpriu todos os rituais, todas as exigências da lei. Mas vamos lembrar, quem é Jesus? Jesus é o Criador de todo o universo. Jesus é que criou a lei. Ele é o legislador que passou a lei para Moisés. Mas mesmo assim, ele obedeceu humilde e fragilmente, porque ele era um bebê. Todas as ordenanças. Nada ficou de fora. Nada. Maria e José, que daqui a pouquinho eu vou falar deles, cumpriram tudo que a lei determinava, apesar de ser o bebê quem era. Né? Nada ficou sem ser cumprido. Agora, vamos lembrar que Jesus viveu em condições extremas. Né? Primeiro, como é que ele nasceu? Ele nasceu num estábulo. Por mais pobre que você tenha sido, ou sua família, acho que muito pouca gente no mundo pode dizer que nasceu num estábulo. Jesus, o Criador de todas as coisas, né, nasceu no estábulo. Eu me lembro de um culto de Natal aqui na igreja. O coral ia apresentar uma cantata maravilhosa, como a gente sempre faz no Natal. Uma das músicas que nós cantamos antes da cantata, louvando ao Senhor, o Marcos projetou um slide com a foto de uma galáxia. Né? E naquela hora o Espírito falou comigo, o Criador das galáxias não achou espaço para ele nascer. Ele nasceu num estábulo, né? No meio dos animais. O nascimento de Jesus já foi em condições extremas. Depois apareceu Herodes, doido para achar Jesus e matar. Matou os meninos de 2 anos para baixo de toda Belém, porque ele queria exterminar o rei dos judeus. Jesus viveu em condições de ameaça constante. Mesmo assim, ele cumpriu e observou tudo, sem deixar nada para trás. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, diz o texto. Nada ficou para trás, nada foi adiado. Sabe, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente, em condições nem tão ruins, deixamos de cumprir e obedecer a palavra. Com a desculpa de que, olha, não tinha condição, era um caso excepcional, porque olha a minha situação. Desculpa a gente vai arranjar sempre para não obedecer à vontade de Deus. A gente pode pensar em vários exemplos. Por exemplo, vamos pensar em um. O que é que a Bíblia diz para eu fazer que em condições assim, eu perdoar? Se alguém aqui disser para mim que perdoar é fácil, eu vou duvidar da sanidade dessa pessoa. Né? Perdoar nunca é fácil. Para ninguém. Mas Deus diz que nós devemos perdoar. E o apóstolo Paulo diz, olha, você vai perdoar quem pisar na bola com você, porque Deus te perdoou em Cristo. Para Deus te perdoar, Ele mandou Cristo morrer na cruz.
Foi um sofrimento medonho, mas Ele te perdoou e Ele não poupou o Filho dele por causa do teu pecado, da tua pisada de bola, e você então, com certeza, tem o dever, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós. Perdoar é fácil. A gente até perdoa quando nos convém, quando a gente gosta da pessoa, quando isso não vai nos custar muito caro, quando... Enfim, a gente seleciona quando a gente quer perdoar. E arranja um jeito, uma desculpa para não perdoar e se sentir bem com Deus. Ah, senhor, tá lá, né? A pessoa não se arrependeu. Então eu também não tenho que perdoar. Né? Ora, eu não leio isso nas Escrituras. Eu sei que tem pastores que falam, a gente só vai perdoar se a pessoa se arrepender. Eu não vejo isso na Bíblia. Não vejo. Se alguém puder me convencer depois, ok. Mas, para mim, perdão é uma condição sine qua non, eu não recebo o perdão de Deus. Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. E perdoar é simples? Perdoar é fácil? Perdoar é gostoso? Claro que não. É custoso. Então a gente arranja um jeito, uma desculpa, uma situação, algo excepcional que evite com que eu tenha de perdoar. Né? Jesus não deixou de cumprir nada, nem ele nem a família dele, apesar das condições difíceis em que ele vivia. Um outro exemplo, né? Levar vantagem indevida. Dizem por aí que aqui no Brasil as pessoas gostam de levar vantagem quando não podem, né? Vantagem indevida. Corrupção. A grande e a pequenininha. Né? A grande é um absurdo, porque não é nossa. Não é verdade? Né? Mas a pequenininha, pois é, se eu tiver um jeito de levar uma vantagem que eu não tenho direito, eu não vou, será, arranjar um jeito de justificar isso na minha mente? Né? No meu coração, diante de Deus? Pois é, a gente vai deixar de cumprir aquilo que a Bíblia diz, né? Para poder ter algum tipo de vantagem. Enfim, podemos pensar em vários outros exemplos, em situações em que, pela sua excepcionalidade, nos sentimos no direito de não precisar obedecer a Deus. Jesus obedeceu em tudo. Né? É muito provável, irmãos, que José e Maria não entendessem todas as prescrições da lei, que eram bastante, né? Talvez algumas prescrições da lei soassem meio sem sentido para José e Maria. Né? Talvez eles não entendessem, por exemplo, os rituais, que eram vários, né? O resguardo. Aliás, essa é uma coisa muito esquisita que tem na lei. Se a criança nasce menino, o resguardo é de um tempo, 40 dias. Se nasce menina, é o dobro do tempo. Né? Então, por quê? Porque nasceu menina, o resguardo da mãe, você vê que mulher dá mais trabalho até quando nasce. Né? Isso, segundo a lei de Deus, não me chamem de machista, está na Bíblia. Eu não sei porquê, não me perguntem a razão. Quando você chegar no céu, você pergunta para o Senhor. José e Maria talvez não entendessem por quê, mas para quê? Qual é o sentido? Né? Afinal de contas, por que a gente tem que apresentar a criança ao Senhor, como Jesus teve que ser apresentado? Lá foi quando Simeão e Ana o viram. A circuncisão, sinceramente, eu duvido que alguma mãe veja sentido na circuncisão do próprio filho. Duvido. E tem base bíblica para isso. Né? A esposa de Moisés, né, tentou evitar a circuncisão do Gerson por todos os meios. Está lá em Êxodo, capítulo número 2 ou 3, se não me engano. Mas Jesus e seus pais cumpriram ainda assim todas as ordenanças. Jesus e sua família só voltaram para casa depois de fazer o que tinham de fazer. Não deixaram nada para depois, não adiaram nada, fizeram tudo que se esperava deles
de acordo com a lei de Deus. Agora, é preciso ressaltar, que a gente conhece o resto do Evangelho, né, que Jesus se ateve à lei. Ele cumpriu toda a lei, mas ele cumpriu só o que a lei do Senhor prescrevia. Ele não se ocupou, por exemplo, de tradições ou de costumes, né? Ele não desperdiçou energia com o que não estava na palavra. Isso é muito interessante. E ele teve problemas por causa disso. A gente sabe que Jesus não guardava a tradição dos anciãos. Aquele negócio de se lavar antes de comer, que não tem nada a ver com aquilo que a mamãe manda a gente fazer e o médico sanitarista também, né? Os judeus tinham lá as talhas de pedra que ficavam na porta da casa, que foram inclusive as talhas de pedra cuja água Jesus transformou em vinho, lá em Caná. Então ele chegava da rua, ele mergulhava os punhos na jarra e erguia assim, escorria a água e ela caía de novo na talha, porque a água lá é escassa. E ele fazia isso 3 vezes. Os fariseus faziam 7, né? Porque sabe como é que é fariseu. Então, e isso era o lavar as mãos. Era a tradição dos anciãos para purificar-se do contato com os gentios e com os não fariseus, no caso destes, né? Jesus nunca observou isso e foi censurado severamente por conta disso. Mas isso não está na lei, isso é tradição dos anciãos. Eram os rabinos que criavam essas coisas e os judeus observavam. Jesus nunca observou. O costume de guardar os sábados, a maneira de guardar os sábados era segundo a tradição dos anciãos, segundo o ensino dos rabinos e não segundo a Bíblia. E Jesus várias vezes teve problemas com os judeus porque eles achavam que Jesus estava violando o sábado, quando isso não é verdade, né, segundo a lei mosaica, mas era verdade segundo a tradição dos homens. Jesus não fez questão de guardar nada disso. Ele guardou a lei, mas não foi além disso. Não ficou gastando energia, queimando pestana para agradar ninguém. Aliás, Jesus nunca fez nada só para agradar a alguém ou a si mesmo. Ele só fez o que fez para obedecer a Deus. Muitas e muitas vezes. Eu fico imaginando como é que Jesus ia se sentir numa reunião de concílio, né? Com aquelas exigências legais, questões de ordem, e como é que faz a ata, e fica procurando vírgula na ata para criticar. Como é que Jesus ia sentir nisso? Olha, eu tenho certeza que ele ia fazer um rebuliço igual ele fez lá quando derrubou a mesa dos vendedores do templo. Porque para que a gente gasta energia, tempo e dinheiro com essas bobeiras e não obedece aquilo que Deus manda a gente fazer, né? Jesus e os seus pais cumpriram a vontade de Deus. Eles não adiaram nenhuma das exigências da lei. Eles não chegaram e falaram, bom, diante das circunstâncias é melhor a gente deixar isso para depois, ou não observar aquilo. Não, eles cumpriram tudo, não ignoraram nada, não cancelaram nada, fizeram o que tinham de fazer. É isso que o versículo 39 diz. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Sabem, irmãos, existe um pensamento por aí, e acho que muitos de nós concordamos com esse pensamento sem nunca ter pensado direito nele. Pensar num pensamento é meio chato, né? Existem algumas ideias que circulam sobre as quais a gente nunca pensou e acaba comprando essas ideias e concordando com elas sem examiná-las devidamente. Uma dessas ideias é a seguinte: depois do Calvário, depois de Cristo, nós estamos desobrigados da lei. É verdade. Nós não temos mais obrigação de cumprir a lei de Deus. Que legal, porque quando você leu comigo a Bíblia toda em um ano, foi o ano passado, o que a gente tropeçou em coisinha da lei é brincadeira, né? Coisa que a gente nem sabia que estava na Bíblia, que estava na lei, descobrimos no ano passado lendo
o texto completo na ordem, né, em que eles foram escritos, na leitura cronológica da Bíblia. Agora, não ter obrigação de guardar a lei do Antigo Testamento, por acaso significa que nós não temos obrigações para com Deus? Muitos acham que não. Obrigação com Deus? Não, obrigação, não, nós não temos. Nós somos livres, né? Me deixasse livre, livre, Senhor, né? Tô livre, né? Não tenho obrigação nenhuma com Deus. Bom, Jesus disse que o primeiro mandamento, Jesus, Novo Testamento, o nosso Redentor, aquele que nos livrou da lei mosaica, disse que o primeiro mandamento que nós devemos cumprir, de um total de 2, era amar o Senhor acima de todas as coisas, não é? Pois bem, amar a Deus me desobriga de tudo também? Eu não tenho que agradar a Deus. Se eu vou amar a Deus, eu tenho, obviamente, de agradar a Deus. Como é que eu posso amar alguém e desagradar essa pessoa ao mesmo tempo? Né? Se eu desagrado é porque eu não amo. E se eu amo, eu quero agradar. Né? Então, imagina o Natanael e a Simone namorando. Né? E aí a Simone fala para o Natanael: por que você me desagrada tanto? Aí ele diz: como assim? Eu te amo. Ué, se você me ama, você me agrada. Se você não me ama, é que você não me agrada. Ué, não tem como você amar e desagradar. E se eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, é a pessoa que eu mais tenho que agradar é Ele. Isso não é uma obrigação? Se eu tenho obrigação de amar a Deus, eu tenho obrigação de agradar a Deus. Mas e quantas vezes eu não agrado a Deus sabendo disso e não me incomodo? Eu estou amando a Deus? Quando Natanael desagrada a Simone, sabendo que está desagradando, ele pode depois virar para ela e falar assim: eu te amo tanto, Simone. Ela vai acreditar? Não. Por quê? Porque o que ele fala não condiz com o que ele faz. Eu digo a Deus, cantando aqui: eu te amo, eu não sei o quê, eu quero isso, eu quero entregar minha vida e eu quero te adorar, como nós acabamos de cantar uma música maravilhosa, o Espírito me tocou profundamente ali, né? Eu digo isso, mas se lá fora eu conscientemente desagrado a Deus, Ele vai receber a minha palavra? Ele vai receber o meu louvor? Não. E eu não me sinto mal com isso. O meu problema com esse versículo é que a gente não cumpre as coisas que deve a Deus e não sente nada, não sente problema nenhum. Estou quite, estou bem, estou legal. Está nada. Você está em desobediência. E desobediência na Bíblia é rebelião. A nossa consciência tem que doer. Tem que arder, porque nós não estamos cumprindo as ordenanças de Deus, mas a gente sempre acha alguma justificativa. Mas a situação, a minha condição, está errado. O exemplo de Jesus é que nós precisamos cumprir todas as nossas obrigações. Você quer ver um exemplo prático disso? Acontece todo dia aqui na igreja. Todo dia. Quando alguém faz profissão de fé, quando alguém se batiza, quando alguém se filia à nossa igreja, eu quero ser membro dessa igreja e tal, a gente faz um voto. É um voto simples, tranquilo, muitos de nós nem lembramos disso, mas a gente faz um voto de obedecer aos nossos irmãos em Cristo. Faz esse voto. Vamos obedecer aos nossos irmãos em Cristo. Faz o voto de apoiar, sustentar a obra de Deus e tudo fazer para o crescimento e para a unidade e para a paz do reino de Deus entre nós. Nós fazemos esse voto. E a gente cumpre enquanto concordarmos. Se houver alguma resolução, alguma decisão, alguma posição
que contrarie o nosso entendimento, a nossa vontade, o nosso interesse, a gente desobedece esse voto, descumpre, na boa, e vai embora. Ou fica murmurando, mas descumpre. Meus irmãos, tem muitas coisas da Igreja Presbiteriana Independente que eu não concordo, você também não. Ninguém concorda. E se a gente quiser uma igreja que só faça aquilo que a gente concorde, essa igreja vai ter um membro só. Só um. Porque se tiver dois, o outro não vai concordar com tudo que o um disser. É assim que é. No casamento é assim. Um não tem que ceder? Tem. Vocês não concordam em tudo o tempo todo. Nem Jesus conseguiu isso no colégio apostólico que ele formou. As igrejas descritas em Atos dos Apóstolos e nas epístolas, os apóstolos exortavam o tempo todo para que os crentes buscassem unidade, união, porque isso não era natural e não é natural em nós. Sempre vai haver algum tipo de divergência. Isso é comum. Você tem uma família com filhos do mesmo pai e da mesma mãe, criados no mesmo lugar, ao mesmo tempo, com o mesmo jeito e com o mesmo rigor. Eles são iguais? Nunca! Nem gêmeos. Porque cada um é diferente do outro. Isso é normal. E é por isso que a convivência pacífica tem que ser negociada. Alguém sempre tem de ceder. Não é porque eu não concordo com isso ou com aquilo que eu não vou fazer parte da igreja, que eu não vou apoiar o trabalho, que eu não vou orar por aqueles, porque eu posso até estar errado, pode ser que eles estejam certos. Quem disse que eu sou dono da verdade? Entretanto, muitas vezes, nos dias de hoje, a gente vê um entra e sai de membros de igreja, inclusive da nossa, porque, não sei, sei lá, não gostei, não concordo, tá chato, não é assim. Não existe espírito de humildade, de obediência e de sujeição. A Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós não nos sujeitamos a ninguém. E com isso não estamos nos sujeitando a Deus. A Bíblia diz que a gente serve a Deus quando serve aos seus filhos, não é? Quando Jesus restaurou a Pedro, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Lembra da história? A gente até já pregou aqui, me lembro disso. Aí Jesus chama Pedro de lado, depois da ressurreição e tal. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. 3 vezes Jesus perguntou para Pedro declarar o amor dele, 3 vezes, para compensar a negação de 3 vezes. Tá, as 3 vezes em que Pedro disse que amava Jesus, não interessa qual palavra ele usou, isso não me interessa agora. Eu quero que você pense no que Jesus disse para Pedro. As 3 vezes que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: tu sabes que eu te amo. E Jesus deu a mesma ordem para Pedro, igual, a mesma: apacenta os meus cordeiros. Você me ama, Pedro? Amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Cuida daqueles que são meus. Nós servimos a Deus, nós amamos a Deus, servindo aos filhos de Deus. Por acaso isso é opcional? Não. Se você ama a Deus, você vai servir aos filhos dele. E o apóstolo João vai deixar isso muito claro na epístola primeira dele, dizendo: quem diz que ama a Deus a quem não vê e aborrece ao irmão a que vê, é mentiroso. É mentiroso. Mas Deus eu não vejo, o irmão eu estou vendo, ele não presta, ele não serve, ele é chato, ele tem mau hálito, é corintiano, não dá para falar. Ué? Você tem de amar, sim. É duro, é difícil, né? Isso não é opcional. Nós não estamos dispensados de absolutamente nada por causa das circunstâncias que a gente vive, né? Muito menos de cumprir a lei do amor de Deus.
Amar gente fácil. Tem o pastor da Catedral Evangélica, ele escreveu um livro muito legal. Ele escreveu Amar Pessoas Difíceis. E a capa é uma daquelas plantas cheias de espinhos, né? Um cacto. Né? Tem gente que é igual cacto. É bonito de longe. Chega perto para você ver. Né? É horrível. Né? Vai mexer com o cacto, você vai ver. É ruim. Né? Então, e ele escreveu a capacidade de amar pessoas difíceis. Pois nós somos desafiados a fazer isso o tempo todo. Né? A amar a Deus servindo aos filhos de Deus. O desafio que eu vejo do nosso tempo é nos manter compromissados, ligados à obra de Deus, que é feita de gente e não de ideais, né? Feita com gente e feita para gente. Gente de quem nós gostamos e com quem nós concordamos e nos damos bem, mas também gente de quem não gostamos e nós divergimos. Terminei essa semana a leitura das 2 cartas de Paulo aos Coríntios, na minha leitura devocional. E é impressionante como Paulo que esteve no 3º céu, que viu coisas inefáveis, recebia revelações de Deus, escreveu o Novo Testamento, sistematizou a doutrina cristã, ele convivia com gente mesquinha, gente rasa, gente fútil, gente ignorante, gente orgulhosa, gente estúpida, mas crentes. E aquilo doía em Paulo, mas ele não se afastava dessas pessoas. Ele chega a dizer, no capítulo número 2, no capítulo 13, da 2ª carta, no versículo 9, ele fala assim: porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Isso depois de falar um monte de coisa a respeito do que eles faziam com ele lá. Eu fico pensando em Paulo. Paulo tinha tudo para chegar e falar assim: ó, Senhor, eu estou em outro nível. Eu estou em outro nível. Não dá para ficar com aquela gentalha lá da igreja. Né? Eles estão muito atrás. Não. Ele descia ao nível desses irmãos, os exortava, muitas vezes com palavras duras, é verdade, mas ele queria o aperfeiçoamento daqueles crentes. Ele não desistia das pessoas que divergiam dele. Paulo chegou a ser expulso da igreja de Corinto. Depois de ter escrito uma carta lá, ele foi expulso da igreja. E você não nos representa. Paulo falou: mas eu sou o pai na fé de vocês, você não nos representa. E aí, depois eles se reconciliaram e tal, mas Paulo não desistiu daquela igreja. Irmãos, Jesus e os pais de Jesus cumpriram todas as ordenanças segundo a lei do Senhor. E só então voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré, para que Jesus crescesse lá. Depois ele crescia e se fortalecia, mas isso a gente vai ver na próxima meditação de Lucas. Crescer e fortalecer em sabedoria. Mas eu queria que nós levássemos para casa hoje essa mensagem, essa palavra. Quantas e quantas vezes passamos por cima do que Deus espera de nós, do que Deus pede de nós, do que Deus nos ensina, e nem nos tocamos disso. Não importam as nossas condições, não importam as nossas situações. Deus tem que ser levado a sério, acima de todas as coisas, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. É isso que Ele espera de nós. Começando pelos compromissos que já assumimos com Ele e com o seu corpo.